Bem-vindo a mais um Católico Cê Sabia? Aqui Padre Felipe Neco. Aqui é o Padre Renan, mais um dia com vocês, muito contente, muito feliz de estar nesse novo episódio. Hoje é sexta-feira. Hoje sextou, hoje vamos, né? Hoje sextou e a gente está aqui nessa sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, dia 2 de outubro, já começamos outubro, pois já estamos chegando cada vez mais próximo do fim do ano, e dia dos Santos Anjos da Guarda. Hoje celebramos um dia de festa também, nossos queridos anjos da guarda, para que nos protejam, nos guiem. E hoje, pois, adiantamos um pouquinho aqui. Adiantamos porque segunda-feira, dia 5, estou viajando para o Rio, vou visitar minha família, vou visitar minha mãe, porque terça-feira é aniversário dela, dia 6. Então vamos lá dar os parabéns, cantar os parabéns, celebrar a missa para ela lá. Então vai ser, pois essa semaninha eu vou passar fora, então falei, como combinamos aqui com o Padre Renan, vamos adiantar então essa gravação para não deixar mais. E depois, semana que vem, pois tentamos retornar na segunda-feira mesmo, vai ser festa de Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, aniversário do Padre Renan, vamos ter bolinho, vamos ter que celebrar aí, fazer uma festinha para o Padre Renan, que segunda-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, por isso que ele se chama Renan Aparecido. Então vai ser um dia de festa aí. Bom, então vamos já pedindo desde já orações, vamos ter a novena já de preparação para a festa do Padre Renan. E aqui estamos de volta aqui novamente, pois nessa sexta-feira, passou pouquinhos dias desde a última gravação. E como vocês sabem, pois seguimos aqui ainda na nossa temática dos vícios capitais. Mas conta aí, Padre Renan, foi uma semaninha curta. Na verdade, eu também até não me dediquei muito a atividades fora, só ontem que fui com o casal, mas aqui andamos aqui. Como é que foi esses breves dias aí? Pois é, então, eu não sei se eu tinha comentado até ou não, mas eu precisava parar um pouquinho, né, fazer uma pausa. Eu brinco com as pessoas e falo assim, olha gente, eu vou parar um pouco, porque eu quero chegar pelo menos aos 40 anos, né, nesse ritmo que eu tô, eu não vou chegar não. Muito intenso, muita coisa, então eu falei, não, preciso parar, rezar, descansar, ler um pouco, né? E aí eu fui para as maravilhosas terras de Joinville, onde eu trabalho, e ali tem cachoeira, rios, numa estrada que se chama Estrada Bonita, que tem lá. Passei um meio-dia ali na cachoeira, lendo, descansando, com o pezinho na água. Tava fria aquela água, mas estava calor, gostoso, né? Dali peguei meu carro, fui para a praia, pra vocês verem, né, como é dura essa vida. Essa Fui vida para a de palha. praia, Mesmo fiquei tem ali. esse rapaz agora, aquele que eu nem comentei ainda, mas agora no final de outubro eu também estou indo pro México. Eu vou do dia, mais ou menos dia 22, eu saio daqui para São Paulo e depois viajo para o México, vou fazer um casamento lá Vida dura. de um membro do Movimento Reino Cristo, vou ter uns batizados lá também, mas ele sempre comentava, nossa, a vida de padre, bendito seja Deus, não sei como eu não fui para ser padre. Eu falei, não, É, a gente não aceitou você, não. tem lá em Joinville tem um mecânico. Eu até vou mandar esse episódio para ele, para que escute lá o Cebolinha. Manda um abraço pro Opa, o seu Cebolinha Vanderlei, o Cebolinha aí, um e abraço. a família toda, né? O filho dele o filho mais velho fazia encontros vocacionais com a gente, né? Quando ele era adolescente, agora já jovem, né? Maior de idade. Mas ele fazia encontros e uma vez ele falou pro pai dele que ele queria ser padre, né? Aí o pai dele ficou assombrado, porque não parece, né, que ele quer ser padre. E aí o pai perguntou, por que você quer ser padre? Ah, pai, ó, o padre vem aqui, arruma o carro dele de graça, come na nossa casa de graça, padre tem vida boa, padre não trabalha, eu quero ser padre. Então, deixo aí o abraço para o Gabriel, nosso querido Gabriel, o filho lá do Cebolinha, toda a sua família, né? Mas efetivamente, na realidade eu tirei esses dias para recuperar força, justamente para poder trabalhar e trabalhar mais, né? De fato, hoje eu estou indo para São Paulo para acompanhar uma família que tem o seu filho lá no seminário. Eu, como responsável pela pastoral vocacional, também me senti, né, no dever de acompanhar a família dos vocacionados, então me propus a levá-los lá para se despedir do filho que ia para os Estados Unidos. Resulta que não vai porque deu um problema no visto e tal, mas a visita já estava marcada, então eu vou levá-los lá para toda a família Ribeiro, são 8 membros da família, são 6 filhos, né? Então toda a família vamos lá para visitar o irmão Vinícius, que é noviço lá em São Paulo, que é religioso, já fez os votos, né, lá em São Paulo. Vamos visitá-lo agora esse final de semana. Então, claro, meu ritmo intenso de viagem, sobe e desce essa serra, sempre compromissos, trabalho, direção espiritual, retiros vocacionais. Eu falei, eu preciso parar um pouquinho porque senão eu não aguento. Aí fui contemplar a natureza, rezar, ler, descansar. Imagina você numa plena quinta-feira à tarde, você sentado na areia
da praia, lendo um livro sobre o sacerdócio, contemplando a beleza da natureza. Claro que isso renova as forças, alimenta a alma, alimenta o espírito, e a gente está aqui bem descansado, disposto a continuar trabalhando pelo reino e tentar chegar aos 40, né? Vamos lá, eu acho que nesse ritmo descansando eu consigo chegar aos 40, né? Não, mas já vê. Mas não, eu aqui fiquei, pois foram 3 dias, né? De segunda para cá, foram dias mais de tentar me organizar um pouquinho. Foram dias meio, é, é, vamos colocar assim, nesse termo, mais preguiçosos, já que é o nosso tema de hoje. Então foram dias mais tranquilos em termos de não organizar muitas atividades, nem sair. Só ontem foi que eu fui, pois, tive um encontro com um casal aí que tive uma bela surpresa, que estão grávidos aí, não tô, mas é questão de poder organizar todo esse tema, mas bem, mas aí depois fui jantar com eles, mas então aí foi o único dia que eu saí realmente, e outros dias depois atendendo as pessoas que vieram um pouco aqui. Hoje também que eu vou ter um momento de confissão também, que vai vir umas pessoas aqui, mas e celebrando a missa aqui na casa mesmo, mas foi uma semana mais tranquila. Esse final de semana também não tem muita coisa organizada, vou visitar só uma família aí que está indo nas missas lá na Paróquia São Grato, e domingo eu celebro lá na Paróquia São Grato também. E aí segunda-feira eu já saio, já parto para o Rio. Mas e aqui, pois já retornando já à vida, então vou estar lá essa semana, durante a semana com minha mãe, minha irmã e nada. E depois já voltamos na sexta-feira, já para ter um sábado já de atividades que vamos ter por aí, que temos organizado. Mas é isso, então vamos já direto aqui, não temos muito o que comentar, mas vamos direto aqui no tema aqui. Então, estamos já no quarto tema, nós voltando às nossas ideias lá dos vícios capitais. E hoje vamos falar da preguiça, ou assédia ou assídia. Pode-se pecar contra o amor de Deus de diversas maneiras. A assédia ou assídia, ou preguiça espiritual, chega a recusar a alegria que vem de Deus e a aborrecer o bem divino. Os padres espirituais entendem por ela uma forma de depressão devido ao relaxamento da ascese, à diminuição da vigilância e à negligência do coração. Assim nos relata o Catecismo da Igreja Católica, nosso livrinho de cabeceira, certo? Nosso livrinho amarelinho, no número 2094 e 2733. Ou seja, a preguiça é a procura desordenada do repouso e do prazer em nada fazer, negligenciando seu bem espiritual. E é interessante que, sobretudo, se coloca como um bem espiritual. Né? Geralmente, quando as pessoas falam da preguiça e pensam na preguiça, sempre pensam num ficar pois, aí jogado na cama, jogado no sofá o dia todo. Mas, sobretudo, a preguiça é uma preguiça espiritual. Essa preguiça física é derivada dessa realidade espiritual. E é isso que vamos ver. Vamos ver que mais do que uma realidade até talvez corpórea da carne, é uma realidade muito mais espiritual. Até mesmo porque, pois, quando pensamos, né, o nome do animal extremamente lento, o bicho preguiça, sempre nos recorda a realidade desse pecado capital. Pois para a maioria das pessoas, pensar no pecado da preguiça como a descrição de alguém lento, fisicamente preguiçoso, que fica sentado o dia todo, fazendo poucas atividades. No entanto, esse pecado é mais corretamente conhecido por seu nome latino acedia, que se origina do grego akedia, que significa apatia. A assédia é uma preguiça ou letargia espiritual, que se manifesta na apatia e cansaço pelas coisas espirituais. E eu creio que esse é o sentido mais importante, né? O esforço ascético, como eu falo, o esforço de crescer, pois nesse trabalho de virtude, um trabalho espiritual, é onde se manifesta muito mais essa virtude capital. É uma lentidão mental, uma espécie de tristeza opressiva diante de fazer algo bom, que pesa tanto sobre uma pessoa que ela decide não fazer nada. A assídia se expressa como indiferença, descuido, apatia, melancolia e relutância para atender o seu dever. E por isso vai se manifestando também fisicamente, mas é uma coisa que começa interiormente. E por ser uma indiferença espiritual em vez de física, a assídia às vezes pode se manifestar como ocupação ou ativismo, enquanto ao mesmo tempo a pessoa sofre internamente sob uma combinação sombria de cansaço, tristeza e falta de propósito. Então é bem interessante pois, notar essa realidade, essa indiferença espiritual,
também pode se manifestar com pessoas que estão fazendo muitas coisas. Mas como? Como que essa pessoa não é preguiçosa? Não, pois ela faz muitas coisas, mas ela internamente pois pode estar sofrendo cansaço, tristeza, falta de propósito e pois está se deixando levar por uma preguiça, uma letargia espiritual. Mas esse fazer coisas pois não estão levando a nada. Pode-se chamar a assédia de preguiça da alma, que impede de fazer o bem. Santo Tomás, na Suma Teológica, chama isso de tristeza em face de algum bem espiritual que se deve alcançar. Essa tristeza se origina na percepção da pessoa de que a prática da virtude é difícil e desagradável. Então ela recua diante da tarefa, do seu dever. Ela fica como espiritualmente letárgico ao pensar que os caminhos de Deus são tão exigentes e até dolorosos. A caminhada nesse caminho da santidade pessoal não inspira alegria, não, ao contrário, mais bem apatia, antipatia, repugnância por aquilo que parece difícil, árduo demais. O monge cisterciense Michael Casey escreve: o assedioso é uma pessoa sem compromisso que vive em um mundo caracterizado pela mobilidade, entretenimento passivo, autoindulgência e a negação efetiva de qualquer reivindicação externa. Ele continua: às vezes ela é identificada com preguiça ou ociosidade, mas essa é apenas a face externa de uma atitude marcada pelo afastamento crônico da realidade para a zona mais confortável da fantasia descompromissada e flutuante. A tentação de assédio é um convite a abandonar o envolvimento e deixar as dores da criatividade para os outros. Então eu creio que ele deixa bem notável, especialmente pois, algo que se vai fazendo bem costume. Eu acredito que, sobretudo, nesse período de quarentena para muitos, foi realmente isso. Eu acredito que até mesmo na nossa realidade sacerdotal, ministerial, também entramos nessa letargia, nessa preguiça, nessa assédia de pois, não buscar nos envolver, nos abandonar nas nossas, não tanto só as atividades externas, porque não corresponde somente a isso, mas sobretudo internamente, não ser exigente com nossos estudos, com a nossa formação, com leituras, também com descanso, mas também com preparação de atividades, preparação pessoal, organizar atividades para ajudar as pessoas, buscar as pessoas na sua realidade. Então, pois eu acredito que um vício que entra facilmente na nossa vida se pois começamos realmente a não fazer, a não ter essa mobilidade interior, não como o monge colocou aqui. Tanto é assim que muito interessante você ver o pecado da preguiça ou da assédia, como o pai está dizendo, como vício capital, como pecado justamente, e portanto como afastamento de Deus. Porque efetivamente nas últimas coisas que o padre Felipe comentava, né, é muito importante esse cuidado do corpo e até mesmo autores espirituais recomendam, inclusive o que eles chamam de ócio, né? O ócio não é aquilo que nós entendemos talvez como sinônimo de preguiça, né? Porque hoje na nossa linguagem comum a gente fala da ociosidade ou da pessoa ociosa como talvez a pessoa que faz pouco, né? A pessoa que quer descansar e de certo modo uma pessoa preguiçosa. O ócio na vida espiritual é aquele descanso das coisas do mundo para poder dedicar-se às coisas de Deus. É muito interessante isso, né? Então, às vezes, você precisa, sim, praticar o ócio espiritual. O que é o ócio espiritual? É aquele dedicar-se a um retiro, ao silêncio. É que no mundo não temos silêncio, né? Fazer uma paradinha. Ai, padre, isso é preguiça. Não é preguiça, é alimentar o espírito para poder o corpo continuar com força. Porque como nós somos uma realidade de corpo e alma, se seu espírito não está forte, o seu corpo sente também, né? Aí, por que o padre Felipe dizia agora? Por que nós não temos vontade de dedicar-nos às coisas de Deus, que é a assédia, né? Essa falta de empenho, essa falta de compromisso. Por que nós não temos? Talvez porque o nosso espírito não está cuidado, né? Então, é necessário, é interessante que às vezes para não confundirmos preguiça com esse tema do o que eu fiz agora, né? O que eu fiz agora nesses 2 dias foi o ócio espiritual, né? Foi
dedicar-me à contemplação, leitura, descanso para poder alimentar o espírito e assim o corpo possa reagir e a gente pode voltar com esses compromissos nas minhas coisas de Deus, né? Minhas coisas sacerdotais. É interessante não confundir essa necessidade de um alimento espiritual com a preguiça, porque não se trata disso. Uma coisa até ajuda a outra, Eu me né? lembro bem lá na filosofia que Aristóteles fala bastante do ócio. Não, e ele fala que até mesmo para a filosofia é necessário o ócio. Para você refletir, ter esse momento de reflexão, de interioridade. Só o verdadeiro, ele falava, o verdadeiro filósofo é aquele que vive o ócio, que sabe viver o ócio. Aquela parte lá, já faz alguns anos que passamos por isso, não lembro as palavras corretas, nem onde Mas alguma ele, coisa ficou, ele né? fala, mas alguma coisa foi. Eu lembro que pois, sempre é mal visto, né, dentro da nossa sociedade, o ócio como algo mais visto, mas o verdadeiro ócio, o verdadeiro sentido do ócio, como esse aproveitamento para reflexão, para introspecção, é necessário para o filósofo, falava Aristóteles. Os escritores monásticos costumam se referir à Sédia como o diabo do meio-dia, naquela hora, no calor do meio-dia. Então agora que estão aqui já Curitiba, que já deixou, já esquecemos já até o que é o frio, parece que semana passada a gente estava falando do frio, e a semana já 34, 35 graus vai ter nesses dias, e é mais ou menos isso mesmo, né? Aquele calorzinho do meio-dia, quando o diabo tenta os monges a letargia, a tristeza, o desespero, tentando convencê-los de que seria melhor se eles deixassem suas celas e parassem de exercícios espirituais, porque são muito opressivos e exigentes. E se os monges não se voltassem para a oração e exercícios espirituais com ainda maior força de vontade, pois eles experimentariam uma confiança enfraquecida na própria importância da oração. Então, na vida monástica, pois tem essa manifestação assim. E eu creio que qualquer um de nós pode experimentar, pois esse diabo do meio-dia, como o demônio que sussurra no nosso ouvido, que não é necessário pois ir à igreja no domingo, porque Deus está em toda parte, e você pode orar a Deus onde Ele quer que esteja, em qualquer momento. E assim como pois a preguiça pois vai se manifestando. E o resultado é que você então começa a evitar qualquer disciplina espiritual. Não se torna relaxado na prática da oração, ignora as práticas espirituais, pois como mortificações, leitura espiritual, tudo isso que o Padre comentou, contemplação, de que você precisa manter, que precisamos todos manter para o nosso vigor espiritual. E atolando, né, pois se metendo nessa preguiça espiritual, pois começamos a pensar, Deus me aceita e me ama como eu sou, então eu não tenho que tentar me tornar melhor em nada, não tenho que fazer nenhum trabalho espiritual, nem trabalho espiritual, e assim vamos deixando. Deus me ama, claro que sim, mas igual devemos nos esforçarmos para ser santos na nossa realidade de cada dia. Mas aí, pois, lamentavelmente, vamos dando conta que água parada logo não se estagna e se apodrece. Mas à medida que a vida espiritual começa a se deteriorar, pois a alma começa, pois também a exalar, pois esse cheiro dos pecados que cai com maior frequência. Em sua essência, pois a assídia é um pecado diretamente oposto à caridade, um pecado contra a alegria do amor, porque a caridade se alegra com o bem. A alma preguiçosa vê apenas tristeza no que é bom, tanto o bem espiritual em geral, quanto o bem espiritual final, Deus, sua vontade. A preguiça é um pecado contra o primeiro e maior dos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Mas não nos enganemos a nós mesmos com pois, essa ideia do eu me sinto bem, pois você se sente bem, estamos bem, que hoje em dia se fala muito. Nenhum de nós está bem sem Deus, e essa é a realidade. Pois nossa Santa Mãe Igreja é sempre muito cuidadosa e precisa ao distinguir entre a natureza objetiva do ato ou omissão de um ato e o grau de culpabilidade de seus filhos. Quando alguém está tão angustiado com o pensamento de que do que deve fazer para manter essa amizade com Deus, a assídia pode certamente constituir um pecado mortal. Mas na falta de um forte ato deliberado da vontade, pois como já falamos sobre isso, tanto nos pecados mortais e veniais, como também no início, pois normalmente não tem a malícia do pecado mortal. Embora a preguiça, por sua própria natureza, seja contrária à caridade, ela é mortal apenas se for plena e deliberadamente aceita pela vontade, ou se alguém, pois deliberadamente, ou seja, com a vontade, pois desafiar alguma obrigação séria por causa dela. Então, se eu tenho uma responsabilidade, pois
de cuidar da minha família, de criar minha família, de trabalhar para sustentar minha família. E eu, por preguiça, não quero trabalhar, não quero me esforçar, não quero... Pois pode chegar a ser o pecado mortal, quando existe essa consciência realmente disso. No livro do Eclesiástico, aí no capítulo 33, no versículo 29, lemos que a ociosidade já ensinou muita maldade. Opa, já estamos chegando aqui na metade aqui, nosso galo já está aqui recordando aqui. E, pois, assim como falava o Eclesiástico, a assédia tem sido chamado a mãe de todos os vícios, especialmente dos pecados da carne, por meio dos quais a alma, pois já em letargia, encontra conforto e descanso desse torpor. Santo Tomás de Aquino afirma que a assédia não é um vício específico, mas sim uma circunstância de todos os vícios. E é bem interessante isso também, sempre na nossa formação, nos recordados que mente vazia é oficina do diabo, né? Mente parada, mente vazia é oficina do diabo. E esse entendimento dessa mente vazia, dessa preguiça, não dessa assédia realmente espiritual, em que você não está vivendo nenhuma direção, um projeto, até mesmo interiormente, de como viver a sua própria vida. Você vai realmente só se deixando, não? E esse se deixar, pois você está alimentando essa preguiça, está alimentando como esse espaço em que a preguiça vai gerar também outras realidades, outros vícios. É uma das coisas que mais a gente escuta quando atende as pessoas em direção que as pessoas estão nesse caminho de vida espiritual, é uma expressão do tipo, ai padre, eu estou tentando, mas é tão difícil e tal, e efetivamente, né? A preguiça nos pode paralisar, a assédia nos pode paralisar, e não tem crescimento espiritual que não implique sacrifício, e mais ainda quando estamos nas primeiras moradas do castelo, como fala a Santa Teresa, quando estamos no início da nossa caminhada espiritual. A pessoa que está lutando ainda por deixar o pecado, por deixar os vícios, por certamente é muito mais difícil essa caminhada, né? Você está no caminho errado e quer voltar ao caminho bom, sempre é muito difícil. Recomeçar é difícil. Pensem, por exemplo, eu não assisto a Globo, então eu não sei, né? Mas muita gente me falou já que é interessante o efeito negativo que tem na vida das pessoas aquela musiquinha do Fantástico. E não por ser fantástico ou por ser a Globo, mas porque você escuta aquela musiquinha e fala, ai, tá chegando segunda-feira. Então, sim, sextou, sabadou, maravilhoso, domingou, tudo, mas quando começa segunda-feira, por quê? Porque se trata de recomeçar, e recomeçar é muito complicado. Também na vida espiritual é assim, quando a gente está começando uma caminhada, é difícil. Uma vez eu escutei de um padre muito sabiamente, olha, irmão, você não pode fazer nada na sua vida espiritual que não implica sacrifício, né? Sobretudo para a gente que tá começando. Então, isso a gente anima muito, você ouvinte do católico, você sabia, a não se desanimar, a não dizer, eu estou cansado, é difícil, e depois a preguiça espiritual, essa assédia vai entrando, justamente porque se você está lutando, vai ser difícil mesmo. Se você está cansado, é um bom sinal, é porque está trabalhando. Mas vamos lá, porque depois da primeira morada, daí vem a segunda, a terceira, você alcança, e com certeza a graça de Deus vai fazendo o resto e as coisas vão caminhando com mais leveza, né, se a gente pode dizer assim, até chegar ao céu, que é a nossa pátria. Mas não se cansem dessa luta, porque realmente o caminho espiritual implica realmente uma luta. A Sagrada Escritura fala, né? A vida do homem é uma luta sobre a terra. O equilíbrio, a gente falava muito, né? In medio res virtus, o equilíbrio é não só descansar, 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 e tampouco só trabalhar sem nenhum descanso, porque também o espírito precisa um pouquinho de alimento, né? Mas sobretudo também nesse trabalho pessoal, eu creio que em geral eu quero pensar que existem muitas pessoas que estão trabalhando espiritualmente, que fazem oração, mas mas aí é o que, voltando ali ao início, que eu falei, não é só fazer coisas, não. Isso é bem importante. É como eu faço as coisas, é o direcionamento que eu estou dando, especialmente para a minha vida espiritual. Não podemos simplesmente pegar e fazer de tudo e fazer, cada semana fazer uma novena e cada semana fazer um tipo de oração, mas precisamos também trabalhar espiritualmente o nosso interior. O que eu preciso, onde Deus está me guiando, onde Deus está me pedindo, depois na minha vida de cada dia, onde eu preciso trabalhar mais, em que virtude eu tenho que crescer.
na nossa vida espiritual precisamos de um trabalho concreto, de uma guia, um direcionamento. E muitas vezes as pessoas, não, e essa é a grande dificuldade que pois, eu também encontrei no início da minha caminhada, pois, porque precisamos de um diretor espiritual, precisamos de uma guia. Então aqui para o católico você sabia, pois estamos mais ou menos disponíveis na medida que alcançamos atender as pessoas, né, nas possibilidades de tempo e tudo. Mas eu acredito que, sobretudo, essa realidade é tão importante que as pessoas busquem, né, ter uma direção espiritual. Claro, talvez não vai ser naquela frequência que, pois, necessária, que todos gostaríamos, porque, pois, infelizmente, pois, é difícil muitas vezes encontrar um sacerdote ou um religioso espiritual que nos guie, mas é fundamental para a nossa vida, para não simplesmente fazer coisas. Nós não fazemos coisas, não, pois fazemos atividades, é muito mais do que isso. Estamos em um direcionamento de, pois, um trabalho espiritual que vai nos levando, pois, para esse caminho de santidade. Não é só fazer um montão de coisa que talvez não é nem coisas que minha alma necessita. E a preguiça vai, pois, também infundido isso, nessa sede espiritual, pois, fazer coisas, mas coisas que não dão sentido, coisas que talvez nossa alma nem necessite. Por isso que os pecados que brotam da preguiça, pois, retornando um pouco aqui, são esse desprezo pelas ordens, desespero em fazer o bem, rancor contra aqueles que tentam evitar o pecado e viver uma vida boa, covardia, a tendência de desesperar da salvação, hostilidade para com as coisas espirituais, lentidão e uma mente errante. Um artigo de um professor de teologia, editor da revista religiosa americana muito famosa por lá no ambiente católico, First Things, Primeiras Coisas, escreveu: o orgulho pode ser a raiz de todo o mal, mas em nossos dias o tronco, os galhos e folhas do mal são caracterizados por uma crença de que responsabilidade moral, esforço espiritual e disciplina religiosa são fardos vazios, demandas ineficazes e arcaicas que não podem nos levar adiante, ideais inacessíveis que, mesmo que acreditemos neles, estão além de nossa capacidade. Essa frase, pois, capta realmente essa atitude moderna, atitude, pois, indolente moderna em relação às coisas do espírito, que é bem fácil de encontrarmos. Mas quão importante é refletirmos sobre essa frase e considerar realmente se nós mesmos não fomos já influenciados, pois tentados a também na nossa vida deixar entrar tal crença em que, pois, uma responsabilidade moral, um esforço espiritual, uma disciplina religiosa, então são coisas sem importância realmente na nossa vida. Não, pois fazemos aquilo que nos agrada, né? Fazemos só aquilo que para nós vemos como um bem. Não, pois precisamos realmente dessa consciência moral das nossas atitudes, do nosso modo de proceder, o nosso esforço interior de poder realizar as coisas e uma certa disciplina também na nossa ação, na nossa vida de oração, na nossa vida espiritual, são demasiado necessários para o nosso crescimento. Esse professor, também o professor Reno, descreveu tão perfeitamente que a preguiça é um pecado característico da nossa cultura moderna superestimulada e acelerada, na qual vemos que as pessoas muitas vezes se tornaram desinteressadas ou até mesmo têm certa aversão a questões espirituais, porque não são tão excitantes ou tão divertidas quanto muitas das outras atividades em que participam. Então vemos uma sociedade que só busca o entretenimento, só aquilo que me diverte, mas não aquilo que, pois, é meu dever ou aquilo que me faz melhor pessoa. Não, que fácil é encontrar, e por isso que eu falava, pois, especialmente nesse período de quarentena, esse período de pandemia, como as pessoas buscavam manter-se entretidas. Mas você pergunta quantas pessoas realmente dedicaram esse tempo para crescer espiritualmente. Não. E até eu tenho encontrado pessoas que falam: ai, padre, eu nunca assisti tanta missa na minha vida, né? Missa online, claro, né? Mas tanta missa na minha vida. Mas eu pergunto, não, muitas vezes até mesmo essas atividades talvez foram de entretenimento, não foram, pois, fazer coisas, estar ali, mas como estava meu interior, como foi meu trabalho espiritual para vencer a preguiça, para vencer, pois, talvez a raiva, a ira, para vencer a inveja, para, pois, vencer realmente os pecados na nossa própria vida. Isso é muito mais importante, né? Vou fazer um parêntese aqui, até porque a gente fica, eu fico admirado, né, de estar escutando esses temas. Nós falamos também em outros episódios
sobre outros vícios capitais, né? Coisas que de repente a gente não pensa tanto. O que eu tô pensando agora é que o ouvinte do Católico Se Sabia deve estar surpreso ao ouvir que talvez nós na nossa linguagem cotidiana pensamos a preguiça como aquele que vive deitado sem fazer nada, né? E aqui estamos falando para você, católico, você sabia que, inclusive, fazendo coisas, mas fazendo coisas só com esse intuito de passar tempo, de sem fazer nada realmente, só fazer algo para entretenimento pessoal, que no fundo não alimenta a alma, não alimenta nada. Também isso pode ser uma manifestação da sua preguiça, né? Aquele que passa o tempo inteiro assistindo séries, entretenimento, como o padre estava mencionando agora, né? Então, às vezes, não, padre, eu sou uma pessoa muito ativa. O que que você faz? Eu vejo muitas séries, né? Não sei se é muita atividade isso, ou talvez a sede, a preguiça pode estar entrando por aí também, se você não faz nada que alimenta o seu espírito, né? É, então é interessante, estava pensando nisso, né? Quando a gente falava sobre outros pecados capitais, né? Não é a sexualidade em si que é negativa, mas a busca da sexualidade como fim. Não é a comida em si que é algo negativo, é algo necessário, mas é a busca da comida só pela comida que é como fim, que é o pecado. Então, eu fico pensando, né? Católico, como a gente sempre fala, católico, se você não sabia, agora você sabe a importância do trabalho de vida espiritual, a importância da luta contra esses vícios, e não só uma linguagem humana de dizer a gula é quando come muito. Não? De repente eu como muito porque é necessário. A mesma coisa aqui, a preguiça é quando não faz nada. Mas às vezes eu estou fazendo alguma coisa, mas também posso estar me deixando levar pela preguiça. Aí um parêntese publicitário para ver a importância, esperemos nós, né, a importância do podcast Católico Se Sabia para o seu crescimento espiritual também. Né? Estamos tão acostumados a sermos entretidos, a ter esse momento de diversão, que muitos se esqueceram de viver a fé, que a fé, não, que viver a fé exige esforço, não? Provavelmente a maioria dos católicos que se afastaram da fé, especialmente nesse período, não fizeram porque rejeitaram conscientemente seus ensinamentos, não, que eu não estou de acordo com isso que a igreja ensina, que eu não acredito mais em Deus, Deus está dizendo, não. Em vez disso, pois muitas pessoas, em sua passividade, pois foram vagarosamente, né, quase que imperceptivelmente, vão se afastando, até que um dia se encontram fora da igreja, pois viveram já a perda da fé. Mesmo que não chamem isso de uma perda da fé, pois já não acreditam realmente, mas se deve principalmente, diretamente, à preguiça espiritual de suas almas, que acham que as coisas do mundo são mais interessantes do que as coisas do céu. Não? E assim como vamos nos afastando dessa realidade da nossa vida espiritual, né? Eu falava até mesmo ontem mesmo para esse casal que eu estive, né? Eles pediram, para como que você entrou, como que você chegou aqui de padre, né? Então contei um pouquinho da minha história vocacional, e agora que eu estava recordando isso, na minha vida também foi assim. Depois da minha primeira comunhão, eu falei, eu deixei de ir à igreja, deixei de fazer um trabalho espiritual, não porque eu odiava a Deus, nem porque não, pois eu preferia ficar em casa vendo Ayrton Senna, não, domingo de manhã, aquela preguicinha, acordava 9 horas, 10 horas, para assistir a Fórmula 1, ver Ayrton Senna, e assim foi deixando. Não, depois vê, tudo muito ligado à televisão, à realidade da televisão, do entretenimento, da diversão, e era isso que era divertido, e depois de tarde tinha futebol, tinha alguma coisa, e foi deixando, e assim eu fiquei anos sem ir à missa, e não porque eu odiava a Deus, não porque ou eu não gostava da missa, ou não achava importante, não, mas simplesmente ia deixando, e foi deixando que essa preguiça, pois, espiritual foi entrando, e claro que essa perda da fé, pois essa fé foi diminuindo. Não? Talvez, eu acredito que também nessa época, né, que eu tinha raiva de Deus, fazia de vez em quando minhas orações na noite, mas não era uma fé firme, não era uma fé que me levava realmente a uma vida espiritual. Já, pois, quase entrando já nessa parte final, pois, vendo o que a preguiça gera em nossa vida. Não? A preguiça pode gerar o desespero, que é a renúncia ao fim que o faz triste, não? Uma renúncia ao bem divino. Depois, pusilanimidade, essa falta de coragem em relação aos meios de perfeição, que parecem muito penosos, muito difíceis. Uma indolência, os mandamentos comuns a todos são uma fonte de tristeza e são facilmente negligenciados. O rancor, como esse ressentimento contra aqueles que nos querem conduzir a caminhos mais perfeitos. Certa malícia, não certo desprezo dos próprios bens espirituais.
e um desvio para as coisas interditas, uma procura de outros bens para preencher esse vazio afetivo. Então, esse desvio para essas coisas mais, pois, que nos trazem certo prazer, mas que, pois, não chegam a preencher esse vazio afetivo. E essa é a realidade da preguiça, que vai também nos levar a todos os outros vícios. Entramos então nos remédios para a preguiça. Queremos também apresentar, como sempre, pois, algumas ideias que possam nos ajudar a neutralizar esse vício, esse pecado da assídia, da assédia na nossa vida. E o que pode nos ajudar a isso, a virtude que ajuda a isso, é a diligência, que flui dessa virtude cardial da prudência. A diligência e persistência em assuntos espirituais, em nossa vida espiritual, evitam que, pois, nos tornemos espiritualmente preguiçosos, como a parábola das virgens não nécias e das virgens sábias. Não? Eu gosto mais, eu sempre falo, quando eu pego esse evangelho, eu prefiro mais a tradução, quando fala das virgens prudentes e das virgens imprudentes, porque aqui realmente ressalta essa virtude da prudência. Quando a pessoa não é prudente, quando ela não é diligente, ela é preguiçosa. Então, pois essa é a realidade também das virgens, que não mantiveram suas lâmpadas espirituais acesas. São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, nos vem a recordar: sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Porque se no último dia estiveres apenas morno, e nem frio, nem quente, o Senhor, pois, nos vomitará, nos diz, pois, o Apocalipse. E podemos permanecer realmente espiritualmente aquecidos em nossa vida espiritual por meio de boa disciplina espiritual. Assim como qualquer coisa na vida, se não tivermos uma boa disciplina, pois eu penso sempre nesse aspecto, pois num profissional do esporte, né? Um atleta do esporte, um jogador, um ginasta, um maratonista, se ele não é constante, não exige uma boa disciplina, e muitas vezes não alimentar, de descanso, de sono, tudo isso é importantíssimo. Outro dia com outra família falando sobre isso, o senhor, o pai da casa, que eu mando até um alô aí para a Isabela, sua família, pois ele corre esses ultramaratona, como falam, essa corrida que faz natação, bicicleta, o triatlo, então o ultra, então, todos esses nomes ultra assim, e a exigência que necessita na alimentação, no descanso, para poder estar firme nessa disciplina que é exigida. E aí, pois, se não vivemos também na nossa vida espiritual essa disciplina, pois nos tornamos dissipados e não damos o bom desempenho, pois isso significa que, pois, devemos ser fiéis às demandas, não às exigências de nossa vida diária, não só na nossa vida física, de atividade de cada dia, mas sobretudo na nossa vida diária espiritual também. E para servir ao Senhor com entusiasmo e manter esse fervor espiritual, é necessário uma vida espiritual saudável também, que devemos renovar constantemente o amor de Deus através do nosso ato de vontade, também de querer amar a Deus. Não, esse desejo de recuperar esse entusiasmo, esse espírito de fé, requer também, pois, essa generosidade para com Deus, bem como para o nosso próximo. Então devemos tirar muitas vezes o foco de nós mesmos, não, dessa autoabsorção, que é a principal causa da letargia, dessa preguiça, e começar a nos concentrarmos nos outros, no que podemos fazer pelos demais. É aqui onde essa realidade espiritual se vai tornar também uma realidade física para a nossa vida, de não só pensar no nosso descanso, mas também pensar no bem dos demais. Para sair de um estado de assídia, pois, como faço? Já estou nessa preguiça, pois devemos remover todas essas atividades contrárias à vontade de Deus e gastar menos tempo com aquelas que nos distraem dos assuntos espirituais. Pois se você agora, todo esse período de quarentena, pois está pegado no Netflix e não consegue sair do Netflix e está aí só, pois tudo na vida se envolve nessa realidade. Eu tenho visto muito isso também, né? E não só isso, os horários também. Tem muitos jovens que eu tenho comentado e pessoas que toda essa quarentena trocaram o dia pela noite, né? Ou seja, vivem às vezes até 2, 3, 4 horas da manhã,
entre séries, entre até chats e tudo isso, não nas redes sociais, fotos vendo e tudo, e pois dormem até 1 hora da tarde, dormem toda a manhã, e claro, tudo isso vai influenciar no seu fervor espiritual, na sua vida espiritual, que vai estar zero, creio eu, mas também na sua vontade até de fazer outras coisas. Então, às vezes as pessoas falam, e pois me entrou a depressão e estou agora depressivo, mas tem que ver se até essa realidade da depressão não foi conduzida por isso. Quando existe uma exigência espiritual, uma luta interior, um direcionamento, uma ordem interior, pois não damos entrada para essas realidades. Então, eu acredito que realmente, né, pois claro, reconhecemos, sabemos agora, acabamos de terminar o Setembro Amarelo da depressão e todas essas coisas, mas eu tenho pois uma convicção que muitas pessoas que entraram nesse estado de depressão é por uma falta de ordem interior, não, até mesmo espiritual, mas também ordem nos seus horários e tudo, e claro que deixa facilmente um espaço para isso, né? Coincide pelo menos, né, que o mundo mais longe de Deus que vivemos hoje, mais do que antes, também coincide com o aumento desse tipo de doenças, né? Então, não podemos dizer que é um fato que está diretamente ligado, mas sim coincide muito, né? A sociedade mais afastada de Deus e menos espiritual tem consequência também depois aqui nessas doenças de cunho emocional, psicológico, né? Deus e a vida da alma devem ser prioridade na nossa vida. Sim, claro que todos nós temos deveres, necessitamos, e é importante o tempo de recreação, o tempo passado com os amigos, tudo isso são coisas boas. Mas se em tudo isso não existe uma vida espiritual, se eu não tiver uma ordem na minha vida espiritual, tudo isso vai desmoronar? Não. E isso uma boa deixa aqui para cada um de vocês do Católico Você Sabia, de poder fazer um exame, né? Um exame sobre essa realidade, examinar a si mesmo e a quantidade de tempo que dedicamos a cada uma das nossas atividades. E eu tenho certeza que frequentemente vamos nos dar conta e vamos descobrir que de fato temos bastante tempo para rezar, para ir à missa, para nos confessarmos, para viver os sacramentos, para fazer obras de caridade que não dedicamos a isso. Não. Tenho certeza, porque às vezes nossa vida começa a ser atividades que nos divertem e só fazemos isso. Não, e depois eu pergunto, poxa, por que as pessoas encontram tantas dificuldades, até mesmo nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, na sua vida consigo mesmo? Porque talvez aquele momento que não encontra certo divertimento, certa diversão, pois elas já perdem o sentido da vida, já não sabem por que estão ali, então tem que viver de meio de festa em festa, né? De sexta a sexta, né? De fim de semana, toda semana tem que ser um fim de semana. Eu lembro muito isso lá no Chile, lá alguns comentando, nossa, tem gente que sai de segunda a segunda, né? Como para preencher esse vazio, né? Por isso eu creio que pode ser também para cada um de nós, pois um momento também, né? E não é apenas uma questão de tempo. Esportes, shows, festas, filmes e música quase que omnipresente na nossa vida, bombardeiam nossa vida com tantos estímulos sensoriais que não apenas se faz difícil concentrarmos em assuntos espirituais, mas pode até mesmo levar a uma aversão distinta por esses assuntos da alma, por aquilo que pode enriquecer a nossa alma. Eu recordo pessoas falando que só podem dormir com música ligada, com televisão ligada. Você fala, mas por que isso? Dormir é tão simples. Para mim é tão simples dormir, encostar e 1 minuto, tchau. E posso nem estar cansado. Eu dormia, deitar e dormir. Mas pessoas que falam que não conseguem dormir se não tem um barulho, se não tem uma agitação. Estudar, né? Eu conheço gente que não estuda sem música. Eu acho um absurdo estudar com música. Você precisa concentração, silêncio interior para poder assimilar as ideias, para poder organizar, fazer um processo de entendimento, de absorção. E claro, a música termina sendo distração. Claro que tem pessoas, talvez que eu lembro que tem tinha um irmão lá que o estudo ele fazia quase com ritmo musical para memorizar algumas coisas. Então, pois, isso pode ajudar, mas talvez a música está lá pois, ouvindo com outra letra, com outra coisa que não tem nada a ver com o assunto. Pois, claro que vai ser um empecilho, uma dificuldade a mais. Mas se só vivemos desse bombardeio de atividades exteriores, de barulho, pois como vamos querer e ter tempo para as coisas que alimentam a nossa alma?
Isso significa que, pois, devemos impor sacrifícios a nós mesmos, especialmente nas áreas que nos impedem de nos concentrar em nossa vida espiritual. A vida católica, pois já falamos muitas vezes, a nossa vida católica é uma vida sacramental. E, pois, não devemos impedir ou permitir que esse barulho incessante do mundo moderno nos afaste de Deus e de sua graça. Essa letargia da assédia pode ter tal domínio sobre a vontade, sobre a nossa vontade, que podemos, pois, talvez querer fazer a força para realizar práticas espirituais, mas vai exigir um esforço supremo de nossa parte. Mas é essencial, não? Então, como o padre falava aqui, que ele se dedicou, e creio que também ajudou muito essa ideia inicial, pois, às vezes, ter um passeio, maravilhar-nos com a beleza da criação de Deus, enquanto fazemos isso, pois pegar o nosso terço, fazer a nossa oração enquanto caminhamos, né? Ter leituras agradáveis. Não? Quantas pessoas se dedicaram à leitura nesse período, por exemplo? Não? E realmente podemos ter que nos esforçarmos conscientemente para sairmos do desânimo, mas é preciso, é necessário. Por fim, uma certa paz e alegria por uma união renovada com Deus começará a crescer na nossa alma. Mas quão importante é isso, né? E claro, não podemos esquecer de pedir ajuda ao Senhor, à sua Mãe Santíssima, aos anjos, aos santos, nosso anjo da guarda hoje, seguindo essa própria recomendação do Senhor: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberta. Pois e terminamos então mais esse episódio, já até nos alongamos aqui um pouquinho, não ia ser tanto, mas aqui acabamos passando um pouco, mas espero que seja de ajuda para vocês. Não deu tempo nem para ver nada de alôs, não tem nenhum alô ainda por enquanto. Aqui não tem alô, mas eu quero a minha parte pelo menos concluir citando um exemplo, né, do que significa isso, né, dedicar às coisas de Deus e dedicar ao descanso também o equilíbrio. Não é querendo colocar-nos como exemplo, mas ontem foi quinta-feira, né? Estávamos fazendo nossa hora eucarística, a hora santa que fazemos. Estava o padre Felipe e eu na capela, os dois, né, aqui da comunidade, fazendo nossa hora eucarística. Terminou a hora eucarística, a gente sentou na sala, o padre estava lendo, eu cheguei e falei, vamos jogar uma partida de videogame, de FIFA. E jogamos. Eu, como quase sempre, ganhei do padre Felipe. Tá bem, eu tô destreinado. Ganhei do padre Felipe. E ele saiu jantar, todos estávamos felizes, tendo alimentado nossa alma com a hora eucarística. E depois um descanso lícito. Terminamos 2 jogos, paramos, fomos continuar fazendo nossas atividades diárias, etc. O padre saiu acompanhar uma família, eu fiquei na comunidade. Então, enfim, para citar também, né, não só para dizer que eu ganhei do padre Felipe, mas sobretudo para citar o que significa isso, né? Sim, dedicar ao descanso, que é algo necessário, mas sem deixar de lado os seus compromissos com Deus. O injusto seria se ficássemos no videogame a tarde toda, né, ou na internet, e esquecer de fazer nossa hora eucarística. E nós estávamos ali, terminamos a nossa hora de oração e fomos depois jogar videogame, equilibrando. E eu saí feliz, tendo alimentado o espírito e tendo ganhado do padre Felipe. E o padre, espero que tenha saído feliz também, né? Não, mas o padre estava meio triste, então eu deixei ganhar. Mas é isso, pessoal. Vamos terminando então mais esse Católico Você Sabia. Espero que seja de ajuda para vocês e nos vemos já na próxima semana. Deus abençoe a todos, minhas orações, minha bênção. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima.